Narrativas, o programa produzido pelo Instituto da Pessoa e pelo Psicult, com o apoio do Sicredi Pioneira e do CIDICA, Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela. Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Hoje nós temos dois convidados aqui num formato um pouquinho diferente do Narrativas, que tem uma história incrível para compartilhar com a gente sobre a tradição também gaúcha. Boa noite, a Liliane e o Rogério. E a gente está chegando no final do Narrativas. Faltam apenas mais dois. E hoje a gente tem aqui o Wagner, que está responsável pela transmissão também. Muito obrigado, Wagner, pela tua disponibilidade. O Narrativas hoje é transmitido ao vivo, nesse momento está sendo transmitido ao vivo, o que faz, os nossos convidados já trouxeram essa inovação. E além de ser transmitido ao vivo, o Narrativas durante a semana, ele é exibido para o público do Presídio Estadual de Canela, para o Presídio de São Francisco de Paula, para comunidades terapêuticas de Gramado, São Francisco de Paula, Osório e São Sebastião do Caí, além do CRAS, CREAS, CAPS de Canela e Gramado. E para quem não puder nos assistir, a gente também vai estar divulgando na segunda-feira, no canal do Psicult, no YouTube, o dia de hoje, a partir das 19h30, né? Segunda-feira, às 19h30. No episódio dessa semana, o Narrativas recebe dois nomes que ajudam a contar, preservar e dar vida à história e à cultura do Rio Grande do Sul. Liliane Papem e Rogério Bastos. Ela, jornalista, ele, historiador, atuam há décadas, e isso já revela a idade dos dois, porque eles atuam há décadas, na divulgação da identidade gaúcha, das tradições, das memórias e de tudo aquilo que molda a identidade do Rio Grande do Sul. É um prazer ter os dois aqui. Liliane Papem é pós-graduada em Comunicação Institucional, formada em Jornalismo e Técnica em Design Gráfico. É co-idealizadora da Escola do Chimarrão, fundada em 1998, um projeto que leva a cultura da erva mate para escolas e eventos por todo o país e também para o mundo. Há mais de 25 anos, ela agora entregou muito, ela ensina o preparo do chimarrão de forma técnica e simbólica, apresentando até 36 modelos diferentes e falando sobre história, saúde, convivência e identidade. As suas palestras passaram por Brasília, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Chapecó, Paris e Orlando. Que bagagem, né? Eu gostei que Chapecó ficou fora de Santa Catarina. Incluímos junto aqui. Chapecó não faz parte mais do território de Santa Catarina. A gente montou um roteiro também. Além disso, ela é premiada no jornalismo com o prêmio Inquietos e é reconhecida pela habilidade de transformar tradição em afeto. E, para além de tudo isso, Liliane é mãe do Gabriel, que segue seus passos na comunicação. E hoje ele trabalha na Rede Pampa. Não mais. É mesmo? Nós temos uma informação nova, que estamos atrasados, Marco. Atualiza. Rogério Bastos é jornalista, pós-graduado, tradicionalista e comunicador, que sempre atuou na interseção entre a história, a cultura e a comunidade. A sua vida foi profundamente marcada pelo cuidado. O seu irmão, surdo-mudo, moldou as suas relações com empatia desde cedo. Cuidou dos pais e foi um apoio consistente para a dona Nilza Lessa, esposa do falecido Barbosa Lessa, e a dona Nilza também falecida, sendo presença afetiva e colaboradora por anos. Rogério foi presidente, perdão, quem foi vice fui eu. O Rogério foi presidente da Comissão Gaúcha de Folclore, atua na Fundação do Tradicionalismo, Fundação Gaúcha das Tradições e no MTG. Ele também é conhecido pelo que se chama de Trabalho 0800. Dezenas e dezenas de palestras gratuitas em escolas, entidades, eventos, CTGs, DTGs, rodeios, e já percorreu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Estados Unidos, levando conhecimento, e Alemanha,
levando conhecimento, humor e tradição. Hoje está próximo a alcançar a marca de 1000 palestras. 1000 palestras. Eu gostaria que ele tivesse cobrado por cada das 1000, porque eu teria um amigo rico nesse momento. Então, nessas 1000 palestras, guarda uma marca pessoal que quem convive com ele sabe. Ele faz o melhor doce de leite caseiro, que se tornou arroz de leite caseiro, que se tornou uma lenda, porque a gente fica sabendo, vê as fotos, mas não prova. Então, é muito difícil que algum de nós tenha provado o doce de leite, o arroz de leite feito pelo Rogério, mas as fotos são muito bonitas. Eu já provei uma vez. Inclusive o Marco me mandou até as fotos para eu ver. Ele já fazia um arroz doce maravilhoso. A primeira informação que o Marco me deu de vocês. É, a mais importante, que o Rogério sabe fazer arroz de leite. E juntos, eles colecionam experiências que vão da rádio às salas de aula, dos palcos dos CTGs às missões culturais no exterior, passando pelo legado que construíram no grande rodeio Coringa e em tantos outros projetos que marcaram gerações. São pesquisadores da memória, apaixonados pela oralidade, pela cultura e por tudo aquilo que aproxima pessoas em torno de suas histórias. A Liliane e o Rogério não apenas estudam o Rio Grande do Sul, eles o vivem, narram e compartilham. E é por isso que hoje estão aqui. E graças a eles, eu hoje estou aqui. Eles me salvaram de uma missão muito importante. Casualmente, no dia que eu tive um infarto, foi eles que me socorreram. Então, é por isso que eles estão aqui para transformar lembranças em conversa e conhecimento em inspiração. É uma alegria tê-los aqui nessa noite e, além de tê-los aqui, perguntar: trouxe arroz de leite? Na verdade, eu comi o arroz de leite, né? Já tá há muitos dias. Boa noite a todos, o pessoal que nos assiste. Eu comecei em 1985, entrei no CTG Valência Tradição lá no Sarandinho, em Porto Alegre. Está completando esse ano 40 anos do tradicionalismo. Na verdade, em 79 eu já ganhei o gauchinho do colégio. Então ali eu já comecei a usar bombacha e bota, mesmo sem saber o que era CTG naquela época ainda. Mas a partir de 85 eu comecei a frequentar porque o meu irmão, que é surdo, ele dançava num grupo de crianças surdas da Escola Especial Concórdia e viajava para o Brasil apresentando danças tradicionais gaúchas, com a professora Leda, que é uma professora especializada para tocar. E ela mudou um dito gaúcho, que se dança conforme a música. Ela começou a mostrar que se tocava conforme a dança, porque ela contava 1, 2, 3, e eles começavam a dançar, independente de música ou não, porque eram surdos, né? E a partir do Vantuíro dançando que eu comecei a frequentar o CTG, comecei a usar a pilcha, e eu nunca fui de ficar só no bastidor, né? Sempre procurei ir mais adiante. E dali, um salto para o mundo, foi a Alemanha em 2007, depois a China em 2016, Estados Unidos em 2018, e a gente não conta Uruguai e Argentina, porque aqui é tudo no quintal, né? Então, se bem que o dia que eu levei os guri, o Gabriel e o Jean, quando eu levei o Gabriel e o Jean até a Sequar, eles comemoraram no marco lá de divisa, que eles estavam fazendo uma viagem internacional. O Jean é o filho dele e que mora em Sarandi e tem um filho incrível, que o Murilo, que está ensinando o avô a ser criança de novo. Boa noite. Boa noite Marco, boa noite a todos que nos acompanham, a nossa audiência aqui presente, obrigada pelas presenças. É uma satisfação estar aqui, né? A gente saiu de Porto Alegre um pouco mais cedo hoje para chegar a tempo, porque o trânsito estava complicado. Só para te atualizar, o Gabriel não está mais na Rede Pampa, agora ele é meu funcionário no Geraldo Santana. Estamos precisando de psicólogos, né? Ambos, mas a minha trajetória no tradicionalismo começou aos 12 anos e eu sou a primeira tradicionalista da minha família. Os meus pais não tinham contato com a tradição gaúcha, não gostavam, muito pelo contrário, eram assim, bastante resistentes, né? E uma vizinha, que por acaso é prima da minha mãe, me convidou para fazer companhia para uma filha dela,
numa noite que ia ter uma formatura de um curso de dança na comunidade católica da qual a gente fazia parte. Como a menina tinha assim, alguns atrasos de aprendizado, ela pediu que eu fizesse companhia, eu fui, e ao ver aquela apresentação toda, eu me encantei. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida, é disso que eu quero fazer parte, é esse ambiente que eu quero conviver, onde pessoas de todas as gerações se encontram, onde os netos dançam com os avós, onde as famílias estão reunidas, onde a luz está acesa, onde eu não preciso esconder dos meus pais o que eu estou fazendo. E aí nós, logo depois, criamos um grupo de danças na comunidade mesmo. Esse grupo de danças ajudava a trabalhar para a comunidade católica e também para o CTG. Em seguida, a gente fundou, na época, o CTG Chilenos de Prata, em Venâncio, que pela primeira vez, eu acredito, tinha um fim cultural mais forte do que as outras atividades campeiras e artísticas, né? E foi por essa entidade que eu fui prenda regional, da 24ª Região Tradicionalista, e logo em seguida comecei a desenvolver um projeto que era o meu sonho enquanto prenda, só que infelizmente a gente fica por um ano na gestão, né? Acabou a gestão, tu vai embora e outra prenda vem e quer implantar suas ideias. E eu fui brindada, eu sempre digo que eu fui abençoada por Deus, porque eu acabei indo trabalhar numa indústria de erva mate, como representante da capital nacional do chimarrão, quando eu concorri na região Venâncio Aires. Quando eu concorri na região, a minha ideia era levar para as escolas um pouco de conhecimento sobre a história da erva mate, sobre os usos e costumes, sobre por que nós tomamos chimarrão há mais de 500 anos e mantemos esse hábito como uma tradição, como um símbolo da nossa identidade. E ao chegar nessa indústria de erva mate como degustadora de supermercado, meu primeiro cargo, a dona da empresa percebeu que eu tinha um conhecimento mais profundo e ela era uma professora também e acabou entendendo que, poxa, seria legal, né, numa reunião, no brainstorm, disse assim, olha, eu acho que a forma da gente vender mais erva mate é se nós formos para as escolas, porque a criança é formadora de opinião. Por mais que ela não tenha poder de compra, quando ela chega em casa, ela diz, mãe, compra essa erva porque a tia lá no colégio disse que essa erva era boa. Então foi assim que nós começamos o projeto Escola de Chimarrão. A primeira palestra que eu fiz em 1998, na Semana Farroupilha, tinha em torno de 300 crianças sentadas, todas pequenininhas, prézinho, primeira e segunda série. E no final, cada uma com a sua cuia, com a sua bomba, preparando o chimarrão para tomar na sua rodinha e para levar para casa depois. E o projeto foi ganhando corpo, né? Uma escola contou para outra, daí a professora lá da outra convidou, daqui a pouco a cidade vizinha convidou, daqui a pouco Cachoeira do Sul convidou, daqui a pouco a gente levou o projeto para os supermercados, daqui a pouco teve uma FENACHIM, e daí tinha uma exposição de chimarrões que chamava a atenção do público, e a escola foi crescendo até que se tornou uma ONG, né, com personalidade jurídica própria, que viaja o Brasil inteiro ensinando um pouquinho sobre essa cultura. E o que te fez escolher seguir o caminho do jornalismo e da comunicação? O jornalismo foi uma escolha óbvia depois de passar pelo CTG, porque a gente costuma dizer nas oficinas, nas palestras, que o CTG é uma escola informal. A criança que passa pelo CTG, ela vai desenvolver habilidades que de maneira natural ela não teria condições. Primeiro porque o CTG te ensina a usar o microfone, né? Já começa que tu vai concorrer a PIA, a Prenda Mirim, então tu vai ter que apresentar lá o teu trabalho, tu vai ter que fazer uma apresentação artística, tu vai ter que cantar, dançar, declamar, tocar um instrumento, tu vai ter que falar no microfone para explicar qual é a tua ideia, qual é a tua proposta. Então, o CTG é uma escola informal que refina as habilidades que às vezes a criança já tem, mas que não teria condições de desenvolver em outro lugar. Expande potencialidades, porque se a gente for ver esses grandes programas de talentos aí, né, The Voice Kids e outros tantos, quase todas as crianças que representam o Rio Grande do Sul, quando perguntadas de onde vêm, dizem que começaram nos palcos do CTG, né? Então, a comunicação para mim foi uma escolha óbvia, porque eu sempre gostei muito do contato com as pessoas, sempre gostei muito de falar,
sempre fui muito desenvolta na hora das apresentações, então eu acabava fazendo o protocolo, acabava dando as boas-vindas para as pessoas, o microfone sempre acabava caindo na minha mão e eu sempre gostei muito de ler. Eu sou uma leitora voraz e sempre gostei de escrever. Quando jovem, usava as páginas de diário para escrever pensamentos, bobagens, poesias, achava que eu era uma poetisa, coisa, né? Isso aqui nem cantar no chuveiro, a gente acha que coragem da adolescência. Exatamente. Então, o gosto pelas palavras e o gosto pelas pessoas acabaram me levando para o jornalismo. E hoje eu gosto de contar histórias. Eugênio Bastos, de onde é que veio esse desejo de preservar a cultura e que momento foi que tu te aproximou do Barbosa Lessa, acabou de lançar o ano passado, né, relançar um livro do Lessa, que momento foi que tu te aproximou do trabalho do MTG, da Comissão Gaúcha de Folclore, da Fundação? Como é que foi essa tua inserção nestes movimentos, já que tu já nos contou como é que começou no CTG? Bueno, a minha veia tradicionalista é meu pai. Meu pai era um campeiro, um homem que veio das Palmas, lá numa distrito de Bagé. Meu avô foi carreteiro. Na década de 30 e 40, ele carreteava entre Bagé e as Palmas, fazendo escambo lá de carvão e outros produtos. E de lá para aí sempre usando bombacha, né? E aí, quando vieram para a cidade, o jeito de matar a saudade era essa. Entro para o CTG, já começo em seguida da aula, vou para rodeio, era declamador e intérprete, concorria peão, roupilha, dança de pai. Eu vinha sempre. Como é que é? Eu ia para o rodeio e me inscrevia em várias modalidades. E quais são? Quais? Era declamação, intérprete, trova, inclusive, dança de par, dança de salão, peão com a roupinha do rodeio. Eu sempre vinha de lá, sempre com um maço de troféus. Mas muito mais do que isso eram as amizades que a gente fazia. De ir para o acampamento, fazer churrasco, treinar, aprender a fazer churrasco. Namorada, bem, né? não se tem dúvida, né? A juventude se voava naquela época, né? Hoje mal e mal se caminha, a trote, né? Nem a galope mais você vai. Vai até tomar uma água agora. Uma hidratada. Ela deu a primeira palestra em 98, foi mais ou menos a época que eu dei a primeira palestra também, junto com o Jarbas Lima. Teve um evento doce encontro do tradicionalismo na educação especial, porque o tema daquele ano do tradicionalismo, que foi para o congresso, foi um tema que eu sugeri para as crianças portadoras de deficiência. Por causa do meu irmão e dos amigos dele, a gente ensinava libras no CTGs, para que o surdo chegasse no CTG e pudesse se comunicar. Então era uma diversão nossa e que ajudava. E aí eu tive a oportunidade de palestrar com o Jarbas Lima. E para mim aquela foi a moedinha número 1 que o Tio Patinhas tinha. As novas gerações não sabem quem é o Tio Patinhas, né? Mas ele tinha a moeda número 1 que fez ele multiplicá-la para a fortuna dele. Então minha palestra número 1 foi com o Jarbas Lima e eu tive que melhorar tudo que eu já fazia. Então eu não contei antes disso, passei a contar a partir daquele dia, porque fui com um tribuno para o palco, né? Jarbas Lima foi o cara que esse ano completou 30 anos da lei do 20 de setembro, que é uma lei federal dele, que foi feita uma lei estadual aqui pelo João Luiz Vargas. Então foi graças ao Jarbas que promoveu lá na Câmara Federal que os estados poderiam ter uma lei, um feriado da data magna. Pensando no Rio Grande, ele ajudou alguns outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, João Luiz Vargas nos deu esse presente. Está completando agora em 2025 30 anos, foi em 1995. E tu, este ano, integrou a comissão estadual dos festejos de Farroupilha e já começa a preparar o ano que vem. Sim, aí eu entrei comecei a ajudar a vender livro com a Fundação Cultural Gaúcha, finado de Gerceliano, e depois que ele veio a falecer em 2000, eu entrei para a Fundação. De lá fui diretor da Fundação por quase 15 anos. E as mudanças que o acampamento de Farroupilha de Porto Alegre tiveram foi o trabalho do Manelito Savarias, e eu era o diretor que ele dizia o que queria e eu botava em prática as coisas. E aí nós fizemos mudança, veio o desfile temático a partir de 2003, Soldado Farrapo, Herói Anônimo, e veio Entendo o Tema. Esse ano foi esse aqui, uma das curtas para uma história longa, para relembrar os 100 anos do Darcy Fagundes,
e os 70 anos do grande Rodrigo Coringa, mas desde 2003 nós temos um tema em todo o estado. Acendimento da chama em 2001, antes era em qualquer lugar, passou a ser aceso num sítio histórico. Ano retrasado Alegrete, ano passado Alegrete, esse ano Caxias, ano que vem Rio Pardo. Então cada ano a chama é centralizada num lugar para dar um impacto. Então tem um tema anual, tem um acendimento da chama. Fui para a Comissão Gaúcha de Folclore, convite da professora Rose e da Lilian Argentina, nos anos 90, e quando decaiu, porque o IGTF absorveu os nossos folcloristas. Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Isso, o Instituto absorveu. Em 2007 ele foi extinto, e aí a comissão voltou à tona. Em 2016 eu já estava ajudando a fazer voltar à tona os cursos de folclore. E aí em 2021 eu assumi a presidência com o Marco Aurélio de meu vice, e nós tocamos lá. Fizemos, na época que tinha saído da pandemia, fizemos muitos podcasts, muitos vídeos, promovendo a Comissão Gaúcha de Folclore, que se confundia com o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, que era diferente do MPG, que era diferente da Fundação Cultural Gaúcha. São muitas siglas e as pessoas se perdem nas siglas. Qual é a diferença da tradição e do folclore? A tradição, ela está dentro do folclore, porque a tradicionalidade é um dos elementos que compõem o folclore, que é algo que é espontâneo, tem que ter espontaneidade, tem que ter aceitação coletiva, tem que ter tradicionalidade. Então as coisas, para ser folclórica, tem que ter a tradição. Diferente do tradicionalismo, que o tradicionalismo é um movimento planificado, organizado, que tem regulamentos, que se vale da sociologia, da filosofia, do folclore, da tradição, usa todos para justificar e legitimar o funcionamento dos centros de tradições gaúchas. E o folclore, o tradicionalismo quis proteger o folclore, e ao tentar fazer isso acabou com ele. No que tu quis proteger demais, por exemplo, as nossas danças, só fazia dentro do galpão, nós deixamos de dançar na periferia, deixamos de dançar na comunidade. Ninguém dança o pezinho lá na vila. Todo mundo dança funk, hip hop, mas não dança o pezinho. Por quê? Porque o CTG botou ele para dentro do galpão e fechou a porta. Em vez de abrir a porta e ir para a rua ensinar, nós fechamos a porta para ensaios, para competir com o folclore. Aí o folclore deixou de ter essa existência, tanto que hoje as nossas danças, pezinho, maçanico, chimarrita, isso aí são danças tradicionais gaúchas, não são danças do folclore gaúcho. Quem está lá fora olha e diz, que é uma linda folclore de vocês. A gente até deixa, né? Porque é uma ilusão, porque não é um folclore que a gente tem. Nós temos tradição e tradicionalismo. O folclore a gente vem tentando manter. Por exemplo, atirei o pau no gato, ciranda cirandinha, trava-línguas. Quando eu aprendi o trava-língua que eu usava, era uma tábua tríncula vinculada, quem desatríncula vincular, bom desatríncula vinculador será. Eu bom desatríncula vinculei, bom desatríncula vinculador serei. Então minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso, e a gente ficava na volta para aprender um tigre, um trigo, um tigre, 2 trigos, 2 tigres, ou casa suja, chão sujo. Diz ligeiro isso para ver como é que fica. Casa suja, chão sujo, casa suja, chão sujo. Então são trava-língua que te ajuda a desenvolver a tua fala. Uma brincadeira que no CTG tu faz e que te ajuda para a tua vida. Ser um radialista, ser um apresentador, ser um cerimonialista, um narrador de rodeio. Então todos esses aprendizados ao longo da vida, e aí veio a geração do meu avô, do meu pai, a minha e do meu irmão, do meu filho, e agora esperar que ele ensine isso e passe adiante. E seguindo então esse gancho, pode continuar com o microfone. Eu gosto, queria explicar que a Camila se preocupa sempre de a gente ter um roteiro de perguntas, mais ou menos 40 perguntas, que a gente vai agradecer agora em segundo. Eu já fiz 30 perguntas, assim, meu recorde, não vamos ter 5, eu acho. Mas seguindo nesse gancho, como vocês percebem hoje o cenário cultural gaúcho? Em relação a mudanças, pontos positivos, negativos, enfim, como vocês percebem hoje essa questão cultural? O Dado Schneider, que trouxe a Claro Digital para o Brasil e deu o nome Claro Digital, hoje é Claro, ele dá palestras sobre gerações. Eu sou um apaixonado pelas palestras dele, inclusive tem uma palestra muda, que ele não fala na palestra, muito legal. E o Dado Schneider, em 2001, ele fez uma série de elogios ao tradicionalismo, por causa das gerações juntas,
as crianças vinham com tudo e tal. E aí, 25 anos depois, eu ligo para ele para falar, criei uma força dele, que eu Rogério, não quero te decepcionar, mas agora é totalmente diferente. E aí eu comecei a acompanhar ele falar da geração Z e da geração Alpha, e a nossa Xisco, que a geração que tudo mudou, todo dia muda alguma coisa para a gente, toda hora a gente tem que aprender alguma coisa. Por exemplo, botar ao vivo isso aqui, já estava numa briga, talvez muitos não conseguissem botar esse momento aqui ao vivo. A gente passa dificuldade, por que o Android é diferente do iPhone, por que não tem esse botão aqui tem. A gente teve que aprender, desde o curso da datilografia, todas as mudanças que nós tivemos ao longo desse tempo. E tem uma geração que veio, que recebeu tudo pronto. E isso aí, e o CTG hoje, ele tem uma peculiaridade fantástica, que ele falou, que é uma escola informal, e ela gera uma coisa que a geração Z não aceita na sociedade, mas aceita no CTG, que é a disciplina. Tu tem horário, tu chega, tu ensaia, tu tem movimentos, tu tem que fazer, olha, até o dia 15 tem que ter a pilcha, até tal dia tem que ter tal coisa, tem que cantar essa música, um pezinho, todos têm que cantar. Se tu não cantar, tu vai pro banco. E a gurizada se adapta e faz isso. No colégio nós temos, todo mundo larga o celular. Durante o ensaio, todo mundo sem celular. Então a disciplina que o CTG coloca é para tentar ajudar a sociedade, mas não adianta, parece que a gente enxuga gelo nesse momento, tentando fazer com que funcione, mas se toda a sociedade não entender isso, não ajudar, essas coisas não vão mudar. E eu assisti uma fala tua ali na Associação Rio Grandense de Imprensa. Assisti e eu fiquei muito empolgado. Você sabia que o Rogério é um excelente palestrante, eu nunca tinha ouvido ali. E agora eu queria que tu nos contasse da trajetória do livro, da tua dissertação, né? Do teu TCC sobre isso, e como é que é lançar essa obra nesse instante, e o que é, para quem não conheceu, tem gente aqui que conheceu, que ouviu, tu ouviu o grande rodeio Coringa, né? Por isso que eu vim. É? Eu convidei o Marinho, que tocava com Peraí, que eu vou te levar o microfone. Boa noite a todos. Quando eu era pequeno, lá com 10, 11 anos, Não conta a história antes dela contar. a gente ligava o rádio para ouvir. De meio-dia era a rádio sequência da Rádio Farroupilha, Pinguim, Walter Brodo e companhia lá, né? E à noite, em domingo, tinha o grande rodeio. E a gente se interessava em ouvir, porque aqui de Canela teve um trio de 3 irmãos, o trio das Coxilhas. E as 2 vezes que eles foram, era o João Cruz, o Ademar Cruz e o Coquinho, não lembro qual é o nome dele. Mas Vamos deixar ela contar como é que começou o programa antes, para nós não contar o final. Como é que é a história do grande rodeio Coringa? Vamos lá. Eu vou começar contando então por que o grande rodeio Coringa. Quando chegou o momento de fazer o projeto do TCC, sempre é aquela dúvida, né? Vou fazer sobre o quê? Qual vai ser meu tema? Qual vai ser meu assunto? Na época nós fazíamos o Identidade Gaúcha, que era um programa de rádio web. Eu sempre tive assim uma queda pela rádio, eu sempre gostei muito, porque a rádio comunitária veio muito forte, a rádio web veio muito forte, e é um pensamento que quem é da área de comunicação sempre teve, de que se tudo cair, se toda a internet cair, se não existir mais sinal de TV, a única coisa que vai continuar funcionando é o rádio. Mas a minha ideia inicial, como eu disse, eu gosto muito das palavras, a minha ideia inicial de projeto era fazer um trabalho sobre a influência do Simões Lopes Neto no jornalismo gaúcho, os escritos do Simões. E é uma coisa que é um pouco difícil de acessar documentos, teria que ir a Pelotas, e aí nós pegamos alguns escritos do Simões do final do século XIX e fomos tentar ler. E a gente descobriu que 20% das palavras que ele usava não existem mais e não estão nos dicionários. Então tu não consegue fazer uma ligação, um link para ser exato naquilo que ele queria dizer. E ele usava de muitos artifícios linguísticos para escrever. Ele usava muito de ironia, ele usava muito de palavras que tinham um duplo sentido, né?
Então, eu achei que poderia ser um problema, porque uma questão de deslocamento, distância, não é todo lugar que tu acessa documentos, enfim. E aí, o Rogério sempre insistia muito em fazer alguma coisa relativa ao rádio. E eu decidi fazer sobre o Grande Rodeio Coringa, porque o Grande Rodeio Coringa ele foi um fenômeno. Ele foi o primeiro grande produto de comunicação que ultrapassou as fronteiras do Rio Grande do Sul. Que sempre que se fala em Grande Rodeio Coringa, surge alguém que conta que escutava, que os pais faziam tirar a bateria do trator, porque não era todo mundo que tinha rádio, porque a maioria das pessoas não tinha luz elétrica em casa, e que tinha que dar um jeito de ligar o rádio, a válvula para poder ouvir. Que ano nós estamos falando? Nós estamos falando de 1955, metade do século passado. Mais da metade da população gaúcha era analfabeta. Então, a forma de se informar era a partir do rádio. A maioria das pessoas não sabia ler, não conseguia acessar jornais, livros. Quando a gente estuda um pouquinho sobre o tradicionalismo, nós percebemos que várias iniciativas anteriores tentaram esse movimento de preservação. 1868, o Partenon Literário, 1898, os Grêmios Gaúchos, ali na década de 20, o movimento literário regional. Só que as pessoas não liam, elas não conseguiam, não sabiam ler. Então o rádio, a tecnologia da época, que era o rádio, foi fundamental para promover esse tradicionalismo, para fazer com que lá no interior, lá naquela cidadezinha que as pessoas nem tinham acesso à informação, se ficasse sabendo daquele grupo dos 8 que acompanhou os restos mortais da Bica na Barra em Porto Alegre, do primeiro CTG que tinha nascido, das primeiras entidades que começavam a ser fomentadas no interior do estado. Foi a partir do rádio, né? Mas aí, 1º de maio de 55, o Grande Rodeio Coringa entra no ar. Por que ele entra no ar? Luiz Augusto Vanpré, me corrija se eu tiver, Luiz Otávio Vanpré, foi trazido para o Rio Grande do Sul para tentar levantar a Rádio Farroupilha. Por quê? Porque em 54, a morte do Getúlio Vargas, na época, a Rádio Farroupilha e o Diário de Notícias eram o veículo de comunicação maior que nós temos no sul do Brasil e no Brasil, eram pertencentes ao Assis Chateaubriand, que tinha aí um conglomerado imenso. E o Chateaubriand era o maior, o mais ferrenho oponente de Getúlio Vargas. E aí, em agosto de 54, Getúlio Vargas se mata e a Rádio Farroupilha faz uma breve notícia dizendo que o presidente Getúlio Vargas havia se suicidado no Palácio do Catete e segue a transmissão com música como se nada houvesse acontecido. A população que vinha no Getúlio, o pai dos pobres, se revolta, ataca a Rádio Farroupilha e destrói a Rádio Farroupilha. Bota fogo, quebra discos, acaba com a infraestrutura. Em 55, eles estavam capengueando, trazem o Vanpré para o Rio Grande do Sul, para que ele que era uma espécie de CEO, que ia para vários estados organizar rádios e veículos de comunicação, vem para o Rio Grande do Sul e ele percebe em nós uma coisa diferente. Essa nossa cultura, esse nosso bairrismo, esse nosso regionalismo que era arraigado. E aí ele desafia o Paixão Cortes, que na época era o nosso bastião da cultura, vamos assim dizer, que era o nosso primeiro pesquisador, desafia o Paixão a criar um produto de comunicação, um programa de rádio, que comunicasse para o povo. Porque nós tínhamos outros programas gauchescos, por assim dizer. Desde 1935, o Lauro Rodrigues fazia o Camperiadas, que era um programa de cunho regional, mas era um programa elitizado. Quando o Grande Rodeio Coringa surge, ele surge como um programa de desafio entre as cidades. E aí entra o que foi dito aqui, né? Que cada município mandava os seus melhores talentos para representar a cidade numa disputa em que o público e a audiência escolhiam os melhores. Então, o Grande Rodeio Coringa, ele muda a forma de comunicar justamente porque ele fala do povo para o povo. E as pessoas começam a se identificar com as manifestações, com os trovadores, com os gaiteiros, com os músicos, com os declamadores que estavam lá. Eles começam a ver naqueles artistas
aquilo que eles conhecem, aquilo que eles amam, aquilo que eles gostam. E aí o Grande Rodeio Coringa começa a tomar corpo. Ele também foi considerado pioneiro na apresentação em auditório. Então ele era transmitido nos domingos à noite, ao vivo, das 9 às 10. Tudo que acontecia estava acontecendo no palco e mais de 1000 pessoas estavam presentes assistindo. E essas pessoas é que aplaudiam, é que escolhiam os vencedores de cada edição do programa. E conforme tu ia ganhando, tu ia no próximo, como outros tantos shows de talento que nós temos até os dias atuais, né? E as pessoas ficavam ansiosas esperando. Então, quando eu tive que fazer um trabalho sobre o Grande Rodeio, a minha ideia era o quê? Era colher relatos de pessoas que tinham ouvido o Grande Rodeio. Porque sempre que se fala em Grande Rodeio Coringa, a memória afetiva das pessoas é sempre muito positiva, assim, é sempre muito carinhosa, é sempre com muita saudade que as pessoas falam do Grande Rodeio Coringa. Um dos meus chefes à época, que era o seu Ivo Zolan, ele contava que ele tinha em torno de 12 anos, então vocês devem regular de idade, e que ele era responsável morava no interior de Santo Ângelo, e ele era o responsável por tirar a bateria do trator para colocar no rádio. Mas ele tinha que ficar atento, porque quando ele notasse que a bateria estava acabando, ele tinha que tirar a bateria do rádio e levar direto para o trator, porque senão no dia seguinte o trator não ia ligar, né? Então tinha que dar uma carga na bateria para garantir que ia funcionar o trator no dia seguinte. E aí ele contava assim, que eles eram na vizinhança lá na vila, eles eram a única família que tinha rádio. Então, os vizinhos vinham a cavalo, de carroça, do jeito que dava, 5, 7 quilômetros para se reunir na sala da casa deles, para ouvir o Grande Rodeio Coringa no domingo à noite, e depois que terminava o Grande Rodeio Coringa às 10 da noite, cada um tinha que voltar para sua casa, a cavalo, de carroça, às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas até chegar em casa, para no dia seguinte, de manhã, 5 horas da manhã, levantar para tirar leite. Né? Então ele tinha assim, uma memória afetiva sobre isso muito viva, né? E a minha intenção era colher esses relatos para entender por que as pessoas se mobilizavam dessa maneira para ouvir o programa. Mas aí eis que o meu TCC foi feito no início da pandemia. Eu deveria ter me formado em junho de 2020, então eu tinha que apresentar o TCC por essa época. E aí, como é que tu vai fazer relato, vai catar relato, né? Não tem como. O comitê, porque quando tu vai entrevistar pessoas, tu tem que submeter os questionários a um comitê que vai analisar se aquilo não vai interferir na pessoa, enfim. E aí o comitê, não, entrevistas estão canceladas. Tá, mas eu vou entrevistar por telefone. Não, entrevistas estão canceladas, não pode. O que eu vou fazer? Se nada acontece por acaso, né? Por algum motivo lá, eu estou pesquisando nas redes sociais, na internet, buscando alguma referência sobre o Grande Rodeio Coringa, e eu achei a hemeroteca da Biblioteca Nacional. E lá estão os jornais do Diário de Notícias de 1950 a 1970. Que era do grupo do Diários Associados do Assis Chateaubriand, ou seja, tudo que eles tinham do Grande Rodeio passava pelo jornal. Tudo que ia ser... tudo que ia acontecer na próxima edição era divulgado no jornal, com anúncios, com notícias, com entrevistas, nomes como o Nico Fagundes, como o Carlos Galvão Krebs escreviam colunas para o Diário de Notícias falando sobre tradicionalismo. Então eu consegui lá informações para criar uma linha de tempo. Porque apesar da memória afetiva ser muito viva, muito presente, os detalhes da memória são falhos. Porque eu sempre digo que a nossa memória é uma mentirosa, porque a gente não registra o fato, a gente registra como se sente diante do fato. É a narrativa, né? O sentimento que a gente tem sobre as coisas que acontecem. Então as pessoas lembravam muito vivamente de como era ouvir o programa, dos vizinhos vindo, quem eram os vizinhos, mas em que dia foi, que dia começou, quem era o apresentador de tal a tal época, isso as pessoas não conseguiam. Tanto que até hoje as pessoas confundem que depois de 69
ainda era Grande Rodeio Coringa. O Grande Rodeio Coringa, Grande Rodeio porque era de fato um grande rodeio de habilidades, né, de pessoas de vários municípios, e Coringa por causa do patrocinador, que era o Brinco Coringa. São Paulo Alpargatas, que era a empresa que produzia o Brinco Coringa, cuja propaganda dizia: o brinco não encolhe. Então, o Grande Rodeio Coringa é por causa desse patrocinador. E aí no trabalho eu consegui mapear muito bem que o Grande Rodeio Coringa ele existiu de 1º de maio de 1955 até dezembro de 1968. Em janeiro de 69, o programa perde o patrocínio do Brinco Coringa, entram outros patrocinadores, vários, diversos, caninha, cigarro, tudo propaganda politicamente incorreta nos dias atuais, né? Mas na época valia. E aí deixa de ser Grande Rodeio Coringa e vira Grande Rodeio Farroupilha. E outra coisa que foi importante foi conseguir mapear quanto tempo cada dupla ficou no ar. Porque o programa começa, como eu disse, com um desafio do Vanpré ao Paixão Cortes. O Paixão é o âncora da primeira fase do programa, com o Darcy Fagundes como peão amigo, né, como parceiro de palco. E ele fica exatamente 1 ano à frente do programa. Paixão Cortes. E aí, com 1 ano de programa, ele deixa o projeto e o Darcy fica apresentando como âncora. E aí ele traz o Dimas Costa para apresentar. O Dimas fica um pouquinho mais de 1 ano no projeto, mas desde muito cedo se percebe uma divergência na forma de apresentar. Porque o Darcy era muito mais artista e o Dimas muito mais poeta, muito mais lúdico, muito mais intimista, vamos dizer assim. Ele queria fazer a poesia pela poesia, o Darcy fazia pela arte. Então, o Dimas acaba saindo e o Darcy vai então buscar aquele que foi o seu grande parceiro até o final do Grande Rodeio Farroupilha, que foi o Luiz Menezes. Aí sim, essa parceria se torna uma parceria de sucesso. E eles colocam no mercado da cultura regional grandes nomes como Júlio de Freitas, como Teixeirinha, como Zé Mendes, né? Inclusive uma das... Teixeirinha Terezinha, né? Gaúcho da Fronteira, e aí outros tantos que ainda hoje estão aí nos palcos da vida, né? Funcionando, cantando, enfim, se apresentando, mas que começaram lá no palco do Grande Rodeio Coringa. E ali ele falou do Otávio Augusto Vanpré. Vocês viram onde é que foram as 40 perguntas? O Otávio Augusto Vanpré, se nós temos Semana Farroupilha hoje, agradeço esse paulista, porque ele não. Mas eu quero te perguntar outra coisa. Eu quero te perguntar, a Camila diz, ele corta o convidado, né? Ele vai entrar no outro assunto que lhe interessa, mas o que nós queremos fazer agora é um link entre o movimento tradicionalista e o Grande Rodeio. Eles nascem muito próximos um do outro. Sim, o movimento ele nasce em 47, no Júlio de Castilho, com toda aquela ação do Grupo dos 8. Conta pra gente essa história do movimento tradicionalista gaúcho. O Paixão Cortes liderou 8 jovens na época para fazer o translado. Eu vou simplificar, né? A gente não tem todo tempo. Para fazer o translado dos restos mortais do general Farroupilha da Via Canabarro a convite da Liga da Defesa Nacional. E eles conseguiram 14 cavalos, 14 arreios, mas não conseguiram 14 parceiros para ir a cavalo. Então conseguiram 8, por isso que a gente chama o grupo dos 8, o piquete da tradição, que ficou na história. E isso no dia 5 de setembro, que hoje é o dia do jovem tradicionalista. No Congresso de 91 foi decretado como dia do jovem tradicionalista por causa dos jovens de 47. Aí em 48, aliás, dia 5 de setembro, dia 7, eles pediram para tirar uma centelha da pilha da pátria, que dá origem à nossa chama crioula. Nesse dia foi só 3, Paixão Cortes, Antônio Machado Vieira e Ciro Dutra Ferreira, só os 3. Os outros não quiseram ir, eles pegaram 3 cavalos e buscaram a centelha da pilha da pátria e transformaram no que as Olimpíadas têm, que chama o fogo olímpico, já da Grécia Antiga, a nossa pilha da pátria, que nasce em 1937, depois... 37. O casal decidiu Túlio de Rose, vamos ver então depois. Túlio de Rose traz para cá em 1937 e aí implanta aqui a corrida
do fogo simbólico da pátria. E, a partir disso, tu tem um fogo simbólico. Dali, a Liga de Defesa Nacional permite que o Paixão retire uma centelha que vira a nossa chama crioula que nós temos até hoje. Então, a partir de 48, eles criam um clube da tradição, cuja definição é dada por Barbosa Lessa, chamado de Centro de Tradições Gaúchas, porque eles tinham um DTG antes. Então, Onde foi criado isso? Que cidade? Porto Alegre. Tudo em Porto Alegre, porque estudava no Colégio João de Castilhos em Porto Alegre, do interior, para estudar e para trabalhar na cidade. E a ideia do CTG, mais tarde o Lessa consegue definir isso, que ele chama de grupo local, é mais ou menos o que acontece com as outras etnias. Quando tu faz a migração para outro lugar, tu te sente só. Como é que tu te identifica com as pessoas teus iguais? Através de criar um clube de pertencimento. Os alemães criaram o 25 de julho, os italianos fazem os seus filós para fazer seus encontros, tem as beneficências portuguesas ou casas açorianas, então cada um fazia o seu jeito. E o gaúcho que migrou depois da Segunda Guerra para a cidade, como é que ele se identifica que está sendo ridicularizado? Eles criaram um clube da tradição gaúcha chamado CTG, que deveria funcionar como um grupo local para as pessoas se protegerem, pensar parecido, se vestir parecido, comer, beber coisas parecidas, ou seja, um sistema de pertencimento e de proteção contra a delinquência da sociedade. Por isso que nasce o CTG. Tu disse que para evitar de ser ridicularizado, como é que era isso? Quem vinha na cidade, o urbano, já usava calça reta, não usava moda europeia. E o peão que vinha de fora, muita gente foi para a guerra e quando voltou, precisava de emprego, não tinha mais, a tecnologia começou a avançar, porque é tudo um sistema muito rápido que muda a sociedade. Tu sai da guerra e aí estão fornecendo carne, estão fornecendo produtos para os países, de repente aquilo para de sair. Aquele povo todo que vem da produção primária vem para a cidade procurar um emprego, alguma coisa, porque agora eles não têm mais como fornecer tanta matéria primária. Então agora é industrializada. Então o governo automaticamente faz uma revolução industrial e começa a gerar emprego na cidade, subempregos também. E esse povo que veio de fora, que não produzia mais o gado ou o alimento, vem para a cidade de Bomba, e Bombacha. Como é que eles vão se encontrar num lugar que não ridicularize, que não diz o grosso? Tem uma definição do Lessa ali que diz que em 1979, em Porto Alegre, entrando no cinema, um cara de bota e bombacha e ridicularizado. Imagina, isso aí já fazia mais de 30 anos que o tradicionalismo estava se firmando, e em 79 então ainda é ridicularizado na cidade. Então, os CTGs, e ele define isso no livro Nativismo, um fenômeno social gaúcho, que a gente reproduziu do Lessa, ele diz que os CTGs foram criados para ser o grupo local desse povo que veio lá de fora. Por isso que nós fazemos essa representação. Isso é o CTG. Isso é o CTG. Ele está ali para fazer isso, fazer essa representação das coisas, das tradições, para que nós não percamos a nossa identidade. Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, que nasce a ONU, e aí é criada a Unesco, os países que se desmembraram de outros países, e cada um trazia consigo o seu folclore, as suas tradições, seus costumes, sua religião, sua forma de se alimentar. Então o que a Unesco fez? Que cada país tivesse a sua comissão de folclore, é aí que nasce a Comissão Nacional, e no ano seguinte a Comissão Gaúcha de Folclore, na verdade Comissão Estadual, depois Comissão Gaúcha. Um dia antes do 35, dia 23 de abril de 48, nasce a Comissão Gaúcha de Folclore, e no dia 24 de abril, hoje dia da tradição, dia do churrasco, dia do chimarrão, por lei, nasce o 35 CTG, o primeiro CTG do mundo, cujos cargos o Glauco Saraiva dá a partir da distância, patrão, capataz, sobra-capataz. Quantos CTGs tem hoje no mundo? Rio Grande do Sul, em torno de 1.600, diminuiu, estava 1.700 e pouco, está 1.600 entre CTGs, pequenos CTGs, Centro de Pesquisa Folclórica, Centro Nativista, que nem Boitatá lá de São Borja, tem várias siglas diferentes. No Rio Grande do Sul e no mundo. E aí nós temos o mesmo número no Brasil e depois pelo mundo, né? Agora tem o seu Rui levando uma chama pelos 5 continentes, saiu lá do Paraná fazendo isso.
Nós temos o Pampa Austral na Austrália, temos 6, 7 CTGs Estados Unidos e Canadá e México ali, da Confederação Norte-Americana. Tem em Portugal, na Noruega, tem os Vikings de Bombacha, na China, em Dongguan, tem o Chinavéia, está mais enfraquecido agora, teve muito forte quando o pessoal saiu do coureiro calçadista do Rio Grande do Sul. Juntando tudo, não tem como saber exatamente, mas juntando Brasil, Rio Grande do Sul, Brasil e os outros países aí, em torno de 3 mil. E como foi para vocês levar então também a nossa cultura para tantos outros países? Como é que surgiu a oportunidade? Como foi também a reação das pessoas? Enfim. Bom, a ida aos Estados Unidos foi muito tranquila porque nós fomos para lá para levar a nossa cultura para gaúchos que vivem lá, né? Tanto que, como o Rogério disse, já são 6 entidades ali nos Estados Unidos e no Canadá. Eles têm uma confederação que congrega esses CTGs. Então eles fazem uma vez por ano um grande evento tradicionalista, no qual eles levam músicos do Rio Grande do Sul, levam atrações, né? Já levaram o Guri de Uruguaiana, o Paulinho Micharia, e geralmente levam algumas personalidades, levam grupos de dança também, e levam algumas pessoas para falar sobre o que está acontecendo aqui, né? Escolhem aí formadores de opinião e levam para lá para falar sobre isso. E nós tivemos a grata satisfação de, em 2018, a primeira vez, para falar um pouquinho. Eu fui para falar sobre chimarrão, o Rogério foi para falar sobre cultura gaúcha. A gente também conseguiu fazer agora em 24, me perdi. 24, é que a gente foi 18, 22 e 24. Em 24 a gente conseguiu fazer um Sephora. Então as lideranças, é um curso de formação tradicionalista, né, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que os patrões precisam fazer, inclusive, e os tradicionalistas, de modo geral, também devem fazer para se informar, né, para aprofundar seus conhecimentos. Mas a gente conseguiu fazer lá para as lideranças das entidades desses CTGs dos Estados Unidos. Tu coordenaste a área internacional do movimento tradicionalista, né? Como é que é essa experiência de coordenar esse movimento a nível mundial? Nós dois fomos coordenadores. O Rogério foi o primeiro coordenador e eu fui coordenadora, então, a terceira? Foi a terceira coordenadora da 40ª Região Tradicionalista, que é um braço do movimento tradicionalista gaúcho, que existe justamente para legitimar essas entidades de fora do território gaúcho, tá? Savalis, a época que criou essa 40ª Região Tradicionalista, ele foi muito inteligente, porque a gente sabe do sonho dos CTGs de outros estados de verem dançar o Enarte. Então ele criou dispositivos de proteção para que não fosse possível que qualquer entidade viesse dançar, né? A associação de CTGs de outros estados devem cumprir os mesmos critérios das entidades daqui, mas os CTGs de fora não, eles são reconhecidos como entidades especiais. E aí eu te digo que é difícil a gente dizer quantos CTGs nós temos no mundo efetivamente, porque muitos nem buscam, não fazem esse contato, não procuram essa legitimidade, porque só o que eles querem é o grupo local, só o que eles querem é essa vivência, esse encontro, esse momento de se reunir com a gauchada, tomar um chimarrão, fazer um churrasco. Já outros não, como é o caso do CTG de Melbourne, na Austrália. Eles querem a legitimação da entidade, querem a filiação, tudo certinho, né? Nos Estados Unidos, os CTGs, eles querem essa legitimidade, mas através da confederação. Então, a confederação é o nosso elo direto com as entidades dos Estados Unidos. O Rogério é um grande declamador. Quem já o ouviu sabe disso, né? Nós já estaremos no final do programa e ainda temos as perguntas da plateia, mas eu gostaria de... Nós tivemos um espetáculo 2 anos seguidos na Feira do Livro de Porto Alegre, em que o Rogério declamava e eu falava alguns textos. Quem que vai declamar para a gente? Lição do tempo. O Ricardo de Oliveira já partiu
E ele escreveu uma poesia para que eu levasse nas escolas, porque normalmente ridicularizavam, chegavam lá os magrinhos e diziam, bombachudo e tal. Os magrinhos, tipo. Mas precisando barro. Aí o Beni escreveu assim, ó, diz que chegou um dia da campanha um cheiro velho bem piochado. Desses gaúchos largado, criado bem à vontade, que sem preconceito ou vaidade, mostrando ser macanudo, como se gostasse de tudo, às vezes até vinha à cidade. Chegou como chegam muito nos bolichos dessa vida, talvez pedindo guarida, num copo de canha pura, que é servida com ternura por gente de todo jeito, e que ameniza no peito as mágoas da criatura. Mas nem bem tomou um trago e já ouviu uma risada. No meio da rapaziada que fizeram alvoroço, ouviu-lhe chamarem de grosso, bombachudo, coisa assim. Um até disse, dá pra mim esse pano do pescoço. Tinha até uma mocinha, bem elegante e faceira, que talvez em brincadeira de quem não sabe o que diz, falava, será que é feliz esse gaudério largado, que vive sempre extraviado que nem filho de perdiz? O Chiru largou o copo bem devagar no balcão. Depois olhou com atenção como se estudasse o ambiente, deu 2 passos para frente, tirou o chapéu com respeito e depois falou com jeito para toda aquela gente. Olha aqui, moço e mocinha, criado aqui na cidade. Vocês que têm faculdade, que tiveram educação, talvez sejam até patrão de algum chiru lá de fora, mas não aprenderam até agora os costumes desse chão. Vocês que riram do meu jeito de trajar, deveriam se orgulhar das coisas da tradição, saber cenar um chimarrão, um churrasco com couro assar, e no fim de semana bailar num fandango de galpão. Esse que pediu meu lenço de um modo debochado, por mim já está perdoado, mas vou lhe dar o presente. Mas é bom que tenha em mente que o branco e o colorado são relíquias do passado e orgulho da nossa gente. E para ti, prendinha linda, te digo por despedida, sou bem feliz nessa vida e adoro ser deste estado. Desculpa se eu sou quadrado, mas sei trilhar meu caminho, e é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Então agora a gente vai perguntar para a plateia se tem alguma pergunta, algum comentário. Nós hoje temos honrosas presenças aqui. Alguma pergunta, algum comentário? O Miro dos Reis. Tem um que diz assim, ó, não vamos perguntar, senão o cara vai falar mais meia hora. Eu entendo. Eu sempre tive uma dúvida e os tradicionalistas de Canela nunca me responderam. Em 53 eu participei na fundação do CTG Querência que meu pai ia, né? E eu ia junto, eu tinha 9 anos nessa época. Se haveria a possibilidade de descobrir que como é que eu vou dizer? Se o CTG Querência de Canela, fundado em 54, está entre os primeiros 10, porque ninguém soube me responder. E nós temos os tradicionalistas aqui que participaram de muitas reuniões, né? Mas ele também não soube. Só isso aí. E parabéns, olha, nossa. 1954, foi hoje fundado. faleceu um dos primeiros patrões. Um dos primeiros CTGs do estado. Eu gostaria de saber se foi o 5º, 6º ou o 10º. eu posso lhe trazer essa informação, assim, ó, um mês depois do primeiro congresso tradicionalista, teve o suicídio do Getúlio, que desenvolve toda essa sequência que ele falou. 1954, o primeiro congresso tradicionalista em Santa Maria, que reuniu 38 CTGs. Em 1954 existiu 38 CTGs. Que mês foi? Foi em julho de 1954. O nosso CTG foi fundado em julho. De 54. É? Então deve ter sido por ocasião do congresso. Já tinha 38 CTGs no dia do congresso. Foram 38 que eles fizeram o levantamento e que se cadastraram também junto com a comissão organizadora. A gente tem aqui também um ritual que a gente entrega para os participantes, um mimo do programa, né, Marco? Isso. E a gente tem um gauchinho aqui muito bonitinho,
que a gente gostaria que ele viesse aqui para entregar uma das lembranças. Um Se gauchinho, ele eu gostei. quiser. Nós temos um peão, porque Um gauchinho é um peão. monte. Vamos convidar o peão então para fazer a entrega. E essas canecas foram confeccionadas no início da produção do programa. Depois a gente aboliu a ideia Reformulou das também, né? canecas. Muitos participantes foram reformulados. Foram reformulados e foram mudando, mas eu vou te pedir para fazer uma entrega. Aqui, esta aqui é do Rogério Bastos, então eu vou te pedir para entregá-la para o Rogério. E esse para a Lili. Ele já está super espontâneo no sorriso. Quando vai fazer a foto, ele já vê sem vontade, né? Muito obrigado. Pode voltar para o seu lugar. Camila, foi um prazer a gente estar aqui. Depois a gente vai fazer uma troca. Antes que ela conte. Alguém deixou uma separada, eu só peguei e trouxe. É isso. Eu adoro quando peguei o pacote comigo. Então, a semana que vem nós temos o penúltimo Narrativas. E a semana que vem a entrevistada é Camila Raio. Eu já estou nervosa aqui, o que o Marco vai me perguntar? Já que não vai ter roteiro preparado, eu já estou assustada. Quem te disse que não vai ter roteiro Não preparado? vai preparar o roteiro. Um dia. E o último, então, a Camila me entrevista. Esse programa. Eu agradeço muito a vocês, ao Rogério e a Lili, esses amigos queridos, e tenho certeza de que foi uma contribuição gigantesca. Acho que o Almiro sintetizou isso, né? A gente... Incrível, né? Eu li a história do Chateaubriand e todo legal. Tá bom. Nós, infelizmente, tínhamos a programação do CTG Querência de Canela, que estaria aqui hoje, porém, faleceu um dos seus ex-patrões e, por isso, todo o pessoal foi para lá. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela presença, que a gente tenha muitos encontros como esses, muitos saberes e fazeres como esse. O Rogério e eu apresentamos, assim como eu e a Camila, apresentamos um projeto chamado Saberes e Fazeres, promovido pela Comissão Gaúcha de Folclore. O Rogério criou, inventou, depois saiu fora e me deixou. Mas não pode ser Mas você. não pode ser você. E assim foram por 3 anos, né, esse projeto que foi muito legal, muito bacana. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Boa noite, Camila. Até a semana que vem.